Bem-vindos ao Saúde em Pauta, o podcast do jornal Infonorte. No programa de hoje temos o prazer de receber Dr. Márcio Nobre, neurocirurgião, e doutora Isabela Nobre, cardiologista. Dr. Márcio e doutora Isabela, é um prazer tê-los aqui conosco. Para começar, gostaríamos que vocês se apresentassem brevemente e nos contasse um pouco sobre a trajetória de vida de medicina de vocês. A minha trajetória de medicina é interessante. A medicina, para mim, sempre foi um desafio, né? Então, desde o início, fazer medicina foi um desafio e fazer neurologia foi um desafio maior ainda. E sempre foi por causa do desafio que me incentivava a virar neurologista e depois neurocirurgião. Então, hoje eu sou neurocirurgião, tenho uma formação de neurologia e neurocirurgia. Sou neurocirurgião da Santa Casa, aqui de Montes Claros, e neurointensivista, um dos coordenadores da unidade de AVC, tá? E um foco importante nosso. E minha principal área de atuação hoje é a neurocirurgia na Santa Casa. O senhor é professor? Exato, eu esqueci do professor de neurologia da Faculdade de Medicina da FUNORTE. Tudo bem. Bom, agora a doutora Isabela Nobre. A minha trajetória já foi um pouco influenciada de casa. Eu já desde pequena quis fazer a medicina e então eu sou formada pela Unimontes, aqui de Montes Claros. Fiz clínica médica aqui na cidade, fiz cardiologia em Belo Horizonte e complementei minha formação com ecocardiografia, que é uma área de atuação da cardiologia também em BH. Retornei a Montes Claros. Hoje aqui eu atuo em 3 dos hospitais da cidade, sou professora e preceptora da residência de clínica médica do HU e atuei também na unidade de AVC da Santa Casa e faço ecocardiografia também em algumas unidades da cidade. Tudo bem, então vamos lá. O que é AVC, doutor Márcio? Só completando a minha formação aqui, também foi na Unimontes. Eu tinha esquecido de falar, minha formação aqui em neurocirurgia no Hospital da Santa Casa de Belo Horizonte, o maior serviço de neurocirurgia do estado de Minas. Bom, então, o que é o AVC? O acidente vascular cerebral ou o acidente vascular encefálico? O mais correto seria o encefálico, mas o mais popular é o AVC, que na verdade é uma obstrução de uma artéria que fornece sangue para o cérebro. Então, uma dessas artérias obstrui ou rompe e gera uma isquemia, uma falta de oxigênio em alguma parte do cérebro, com consequências clínicas mais variadas possíveis, mas com uma característica bem comum, que é de uma instalação súbita. Então, o AVC, na verdade, é uma falta de oxigênio em algumas partes do cérebro. Doutor, como suspeitar do AVC? Isso. O sintoma mais típico é a instalação súbita, que pode ser qualquer sintoma súbito. Por exemplo, uma perda de visão, uma perda da fala, uma dificuldade de fala, uma vertigem, uma tonteira súbita. Agora, o mais comum, a perda de força de um braço, de uma perna. Isso aí é o mais comum e as pessoas mais prestam atenção. Esse é o sintoma clínico típico de um AVC. Uma alteração neurológica de instalação súbita, ou seja, um déficit neurológico, um problema neurológico que seja instalação súbita. Esse é o primeiro sintoma, que é o mais sugestivo. E quais os tipos de AVC? Existe o AVC isquêmico, quando a artéria entope e causa uma falta de oxigênio em uma área, que pode ser uma área pequena ou uma área extensa. E AVC hemorrágico, que é quando uma artéria rompe e sangra para dentro da caixa craniana e o cérebro tanto sofre por falta de oxigênio nos vasos à frente, como sofre também pela hipertensão do coágulo. Um coágulo que forma dentro do cérebro, ele empurra o cérebro, então gera um sofrimento. Então nós temos 2 tipos. O mais comum é o AVC isquêmico, mais 80% deles é isquêmico, é o mais comum. O hemorrágico, só uns 20%. E dentro dos hemorrágicos, nós temos o 5% de hemorragia subaracnoide, que é aquele AVC hemorrágico em que rompe um vaso no espaço ali subaracnoide, que é principalmente causado por aneurisma, que são os 20% dos casos. Agora, a doutora Isabela Nobre, quais as causas mais frequentes de um AVC, doutora?
Então, eu vou começar por uma causa que é comum entre os dois, tanto o isquêmico como o hemorrágico, que é a hipertensão arterial. Então, a gente fala muito assim no dia a dia, em consultório, que a hipertensão, que a elevação da pressão arterial, ela não dói, não gera muito sintoma. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que é hipertenso ou não valoriza uma hipertensão, a não ser que ela chegue com alguma consequência mais grave, como, por exemplo, o AVC. Então, o AVC é uma consequência muito grave de uma hipertensão arterial não tratada, tanto o hemorrágico, que é a ruptura do vaso, como o Márcio falou, quanto o isquêmico, que é a obstrução da circulação cerebral. Então, é um fator de risco, vamos dizer, uma causa comum entre os dois. Mas agora falando especificamente do AVC isquêmico, que é, em termos de percentual, mais comum em relação ao AVC hemorrágico, o isquêmico tem outras causas que a gente deve também considerar. Então, além da hipertensão, que é uma causa muito frequente, a gente tem outras doenças que também podem causar comprometimento da circulação cerebral. Então, o diabetes, o cigarro, né, o tabagismo, a falta de atividade física, sedentarismo, esse comportamento de vida sedentário, isso tudo pode levar a um AVC isquêmico, e geralmente do tipo de placas de ateroma de gordura nas carótidas, que leva o fluxo de sangue para a cabeça. Então, esse daí é um tipo de AVC que a gente chama de aterotrombótico. Então, esse comportamento de vida ruim vai formando uma plaquinha de gordura ali na carótida, ela vai crescendo com o tempo, pode reduzir o fluxo de sangue para a cabeça ou mesmo obstruir o fluxo de sangue para a cabeça, e vem aí a manifestação do AVC. E tem uma outra grande causa que a gente tem também de AVC isquêmico, que são os cardioembólicos. O que é isso? Esse coágulo que obstrui a circulação cerebral, ele não é formado lá em cima, ele vem de algum lugar do corpo e impacta lá na circulação cerebral. O lugar mais comum é o coração, por isso que a gente chama de cardioembólico. Então, forma-se um coágulo dentro do coração, e esse coágulo desprende, ganha a circulação e obstrui a cabeça lá em cima, vindo a ter o AVC. A causa mais comum do cardioembólico é uma arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia, um ritmo inalterado do coração, de batimento do coração, em que o sangue fica estagnado ali dentro das câmaras, favorecendo a formação desses coágulos. Além da fibrilação atrial, que é uma grande causa, a gente tem outras causas cardiológicas que podem complicar com o AVC. Por exemplo, quando a gente tem coágulos em outras partes do coração, ou mesmo quando a gente tem coágulos, por exemplo, na própria aorta. Placa na própria aorta. Placa de gordura também pode desprender e impactar lá na circulação cerebral. Então, a gente pode dividir nesses dois grandes grupos. Essas ateroesclerose, essas placas que formam carótida, e aí vem hipertensão, diabetes, tabagismo como fator de risco principal, e esses cardioembólicos, que são esses coágulos que formam dentro do coração e podem chegar até a circulação cerebral. E completando aí o que a doutora Isabela falou, da importância da hipertensão, tem que frisar, porque a hipertensão, eu falo sempre lá na nossa unidade AVC. No meu plantão, eu olho os 20 pacientes internados, e eu falo sempre o seguinte: a hipertensão é o nosso pior inimigo. Desses 20 pacientes que tem lá, todas as vezes eu anoto quantos são hipertensos. Dos 20, 17 são hipertensos, 16, 17, 18. Então, a hipertensão, sem dúvida, é um mal do século. É uma coisa que mata mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque não dói. E muitas vezes o hipertenso menospreza a hipertensão e não toma remédio porque não está sentindo nada, até ter um AVC, uma doença cerebrovascular. Então, a hipertensão, realmente, a incidência, a prevalência de hipertensão é altíssima. Então, a pessoa tem que ter a noção de que a hipertensão é grave, né? E isso tem que conscientizar as pessoas para diminuir o consumo, por exemplo, de sal, fazer, igual ela falou, atividade física, melhorar a alimentação e preocupar com a pressão, porque a pressão é uma das coisas que mais vai nos matar, mais do que as outras. É a principal causa de morte no mundo, doença cerebrovascular. O que acontece quando o paciente chega ao hospital? Diante de uma suspeita de um AVC, então o paciente está lá na casa dele, tranquilo, tem um déficit neurológico súbito. O que acontecia antigamente? Ele ficava lá esperando melhorar, né? Quando passavam 6 horas, um dia, que ele percebia que ele não ia melhorar, que ele atinava que tinha que ir para o hospital, né? E era comum, às vezes, ir procurar o médico, e o médico não tem essa importância para o AVC. Era assim, se você tinha uma dor no peito, corria porque essa dor podia te matar. Mas se você pedia a força de um braço, não, deixa que vai melhorar. E aí as pessoas ficavam sequeladas. Aí nós criamos aqui
né, começamos esse movimento para criar a unidade de AVC, mas não foi só aqui não, foi no Brasil inteiro. A doutora Sheila, que é lá do Rio Grande do Sul, começou um grande movimento no Brasil inteiro para criar uma unidade de AVC. E essa unidade de AVC para dar uma importância maior ao acidente vascular cerebral. Então, hoje, nós temos essa conscientização. Nós temos hoje um tempo. Se você chegar lá e falar que você perdeu a força do braço, perdeu a força da perna, parou de falar, nós temos minutos para que você seja atendido, seja abordado, faça a tomografia, vê se você é um bom candidato para um tratamento da fase inicial ou não. Isso melhorou muito o resultado. Então, o que fazer diante de uma alteração neurológica súbita? Procurar o hospital de imediato. E outra coisa, o SAMU já sabe. O SAMU busca você rapidamente, você chega na Santa Casa, você é prioridade, você passa na frente. Treinamos o pessoal do tomógrafo, do raio-x, da radiologia, mostramos para ele a importância do AVC, que quando a pessoa tem um AVC, o cérebro está sem sangue e o cérebro está sem oxigênio, ele não está respirando. Então, ele vira prioridade. Não dá para você ficar esperando meia hora, 1 hora para você fazer aquele exame. Aquele momento, o cérebro está sofrendo, os neurônios estão morrendo. Com isso, todo mundo aprendeu o que é AVC e criou uma dinâmica interessante, porque todo mundo envolveu. Tá? Então, desde o SAMU até os funcionários da recepção, os funcionários da radiologia. Então, nós temos uns 30 minutos, no máximo, para que você chegue, seja examinado, faça a tomografia e, se você for um bom candidato, você já faz o tratamento da fase inicial. Então, hoje, o hospital tem um AVC como uma prioridade. Qual o objetivo disso? Diminuir as sequelas. Essa que é a grande vantagem. E funciona. Essa estrutura nossa da Santa Casa, é claro, com toda a restrição de um hospital público, mas eu falo para você que funciona muito bem. Por quê? Porque houve uma conscientização. Agora, o que nós precisamos? Que as pessoas da nossa região cheguem um pouco mais rápido, porque o que está acontecendo, quando nós fizemos toda essa divulgação, fizemos palestras em volta da região, as pessoas estavam chegando mais rápido. Não sei o que está acontecendo, eles diminuíram o tempo de chegada. Nós temos que voltar de novo a fazer novamente as propagandas, porque a nossa região são os pacientes que estão chegando mais tarde, mais atrasados, perdendo, muitas vezes, o benefício do tratamento da fase inicial. Então, mas, de vez em quando, por exemplo, às vezes o helicóptero busca um paciente lá em Francisco Sá e o paciente chega rapidamente e eu consigo fazer o tratamento da fase inicial. Às vezes um paciente aqui, de um bairro aqui da periferia, ou um bairro aqui nem tão longe, chega, já não está a tempo mais. Então, o que fazer diante de um problema neurológico súbito? Procurar o hospital de imediato. E lá nós vamos ver se você tem um tratamento ideal para a fase inicial ou não, se você é um bom candidato ou não. Professor Márcio Nobre, existe um limite de tempo para fazer o trombolítico e a trombectomia? Isso. Esse trombolítico é o que a gente tem é padrão ouro para desentupir um vaso. Nós vamos tentar desentupir um vaso. Agora, qual que é o tempo que nós temos? O tempo é nenhum. A partir da hora que o cérebro não está recebendo oxigênio, o que você tem que fazer é naquele momento. Então, qual que é o tempo que eu tenho para fazer o trombolítico? Nenhum, mas a gente tolera até 4h30. Então, se você chegar até 4h30, eu vou fazer o trombolítico, que é um remédio que eu vou injetar na veia, que ele vai vai tentar fazer o trombo diluir, derreter e o sangue voltar a fluir. Mas por que até 4h30? Porque os trabalhos mostraram que depois de 4h30 sangra mais do que melhora. Então, o tempo que você tem para chegar é nenhum, de preferência que fosse agora de imediato. Por que eu estou falando isso? Porque se eu falo que nós temos um tempo até 4h30, você está lá na sua casa, não, pode ficar tranquilo que eu tenho até 4h30 para chegar no hospital. Não. A partir da hora que o seu cérebro não está recebendo oxigênio, você tem que fazer a medicação de imediato. Por isso que você chega lá, você é prioridade, passa na frente de tudo e você vai tomar o remédio imediato, porque o tempo significa preservar neurônio. Se você demorar, vai morrer neurônio. Então, quanto mais precoce você fizer, menor é a possibilidade de sequela. E aí eu vou só recapitular aqui. Então, esse paciente que vai receber o trombolítico é um paciente com AVC isquêmico, né? Então, que o Márcio dividiu isquêmico e hemorrágico. Então, o paciente chega de imediato,
faz a tomografia afasta, não tem sangramento e ele está na janela de 4h30, é um candidato a receber o trombolítico. Mas aí não são todos os pacientes que podem receber o trombolítico. Existem algumas contraindicações que aí o médico que recebe esse paciente vai fazer um checklist e vai ver se ele se enquadra dentro dessas contraindicações, porque aí, infelizmente, ele vai perder a oportunidade de fazer esse medicamento que, como a gente usou, né, desentupiria aquele vaso. Então, por exemplo, hoje, se o paciente faz uso de algum anticoagulante de forma crônica em casa, porque tem uma arritmia crônica, infelizmente, ele não vai poder receber o trombolítico se ele tiver recebido esse anticoagulante nas últimas 48 horas. Então, uma contraindicação absoluta nessa situação. Uma outra situação, por exemplo, é se o paciente já teve algum AVC hemorrágico na vida para trás, ele não pode receber o trombolítico nesse momento. Ou se ele teve um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, ou alguma cirurgia, uma neurocirurgia nos últimos 3 meses, também é uma contraindicação. Então, é só para ficar ciente que, assim, apesar de ser uma medicação que, de fato, vai salvar o cérebro, os neurônios, né, que ainda restam naquele segmento que não está recebendo sangue, mas não é todo paciente que a gente vai usar, porque é um remédio que raleia o sangue, que vai dissolver o coágulo e tem algumas consequências também de sangramento se a gente não respeitar esse checklist. Só completando aqui, ela lembrou muito bem. Certo. Porque você me perguntou o que fazer na hora que tem um suspeito de AVC, é correr para o hospital. Então, agora, quando chega no hospital, aí eles vão fazer de imediato a tomografia. A tomografia que vai delimitar, é isquêmico ou é hemorrágico? Se for isquêmico, aí vai passar por toda essa etapa da possibilidade de fazer o trombolítico para diluir. Se for hemorrágico, não. Se for hemorrágico, aí já é outra coisa. Aí ele já vai ver se for um coágulo grande, aí tem que operar. Se for um coágulo pequeno, é só tratamento de suporte que o cérebro absorve. Tá? Então, esse trombolítico é para aqueles 80% que tem mais o AVC isquêmico. Agora, todos vão poder? Não. Tem essas contraindicações que ela falou. Certo. Então, se você tomar alguns remédios, não pode. Então, quando chegar lá, definiu que é isquêmico, então aí vai fazer vai checar se não tem nada que contraindica. Se não tem nada que contraindica, então você vai receber o tratamento padrão ouro, que é o trombolítico. E se não puder fazer o trombolítico? Exato. Bom, se tiver passado da hora, ou como a gente fazia antigamente, não tinha trombolítico antigamente. Certo. Aí você passou do momento, não tem mais indicação, ou então tem uma contraindicação. Teve um sangramento, teve um trauma recente, teve um problema que contraindique fazer o trombolítico. Aí você vai tratar essa pressão do seu paciente, você vai fazer medidas de suporte, controlar a pressão, vai usar um antiagregante plaquetário, vai hidratar esse paciente, vai melhorar a circulação, ou seja, você vai melhorar a parte clínica do paciente. E aí o cérebro vai tentando reverter e vai começar a ativar a circulação colateral e tentar contornar aquela área que está faltando oxigênio. O cérebro tem mecanismos de contornar. Só que quando você tem uma isquemia, um infarto extenso, esses mecanismos de contornar não são suficientes. Certo? Então, o que acontece? Aí você acaba tendo o problema. Acaba tendo uma morte neuronal. Então, alguns pacientes têm um déficit motor importante, mas depois aquilo vai melhorando, porque o cérebro vai tentando compensar e vai ativando circulação colateral. E algumas vezes ele contorna. Mas se não puder fazer o trombolítico, vai fazer o tradicional, que é hidratar o paciente, controlar essa pressão, medidas de suporte. E qual o risco do trombolítico? Bom, o trombolítico é uma medida, uma droga que salva, salva muito. Ele não veio como um milagre para você ficar curado. Ele veio como uma droga que diminui a sua sequela, É grande. Mas se você eu recebi esse medicamento muito precoce, você tem uma boa chance de ficar assintomático, de recuperar totalmente. Então, quanto mais precoce você chegar, melhor é o resultado do trombolítico. Agora, ele é isento de risco? Não. Então, quando você recebe aquele trombolítico, que é um anticoagulante, esse anticoagulante você tem mais ou menos uns 4% de chance de sangrar. Esses 4% é muito menor do que o benefício que você vai ter com a medicação. Entendi. Então, isso é o que nós fomos ganhando experiência. É claro que no início, você sabe que tudo no início gera medo. Quando nós começamos a usar o trombolítico, era uma ansiedade imensa para a gente usar, o medo de que ele sangrar.
e o paciente vinha a falecer, em vez de um isquêmico, de uma hemorragia. Né? Então, aquela curva de aprendizagem, então a gente ficava inseguro, será se vai sangrar, não vai sangrar? Hoje, a gente vê que o benefício é tão grande que hoje a gente nem questiona. Mas, claro que todas as vezes que eu vou fazer o medicamento, a família tem que autorizar. Eu tenho que explicar para a família. Tem esse detalhe, né? A família tem que autorizar, porque é um tratamento e ela pode falar assim, não quero que faça. Ela pode falar, né? A gente explica para ela, mostra que tem essa possibilidade de sangramento, mas que a possibilidade de melhora é muito maior e que a morbidade diminui com essa medicação. E essa que é a proposta nossa, diminuir a morbidade, diminuir também a mortalidade. Né? Aí a família aceitando, assina, aí a gente vê que tem uma boa indicação, nós vamos fazer, e o risco de complicação é muito menor do que o benefício. E o que a gente tem também é que, assim, hoje nós temos novos trombolíticos que têm menos efeito colateral, menos reação adversa. A gente aprendeu a lidar mais com o trombolítico e a gente, durante todo o tempo que esse paciente recebe, e nas 24 a 48 horas após o trombolítico, ele está sempre monitorizado. Então, ele tem um leito próprio, como se ele estivesse numa unidade de terapia intensiva. Então, ele está monitorizado, frequência cardíaca controlada, batimento, tudo sob monitorização, diminui o risco das consequências, né, desse trombolítico, ou seja, se ele houver alguma alteração fora do previsto, algum sinal de complicação, é rapidamente identificado, rapidamente corrigido, para que a gente aumente cada vez mais a segurança desse paciente, porque é o tratamento ideal que a gente tem nos pacientes que são candidatos, né? Perfeito. Doutor Márcio, qual o risco de desenvolver hipertensão intracraniana? Desses pacientes que têm um infarto cerebral, que têm um AVC isquêmico, mais ou menos 10% deles vão ter um acometimento de uma grande área do cérebro. E uma grande área do cérebro significa uma grande repercussão. Uma grande repercussão, o trombolítico não consegue desobstruir. Né? Então, quando tem uma obstrução grande, aí nós temos a opção da trombectomia, que tem uma janela um pouquinho mais estendida, que é ir lá e tentar resgatar o trombo, que é o que nós tentamos fazer com o prefeito Humberto Soto, que foi tentativa, mas as artérias muito doentes, né? 90 anos, as artérias muito danificadas, não conseguiu ter uma desobstrução intensa, grande do vaso, porque se desobstrui, mas o vaso está doente. Então, conseguiu melhorar algumas artérias colaterais. Mas aí, a trombectomia é um ganho a mais. Mas esse paciente que tem essa grande área de isquemia vai gerar um grande inchaço. E esse inchaço cerebral, a caixa craniana ela é fechada, então esse inchaço faz com que a pressão dentro da cabeça aumente. E o cérebro não suporta a pressão alta. A caixa craniana ela é quase totalmente fechada e ela tem uma pressão normal em torno de 5 milímetros de mercúrio, para o cérebro ficar confortável nessa pressão. Então, se começa a inchar demais, aí a pressão vai para 20, 30, 40, aí começa a dar hipertensão, o cérebro começa a sofrer. Então, aí mais ou menos 10% desses AVC isquêmicos vão evoluir para a hipertensão intracraniana. E também esse foi um dos motivos que nós criamos a unidade AVC. Era para aquelas pessoas que desenvolvessem a possibilidade de ter que operar para descomprimir o crânio, que fosse operado o mais precoce possível. Que quanto mais precoce você opera, menos tempo o cérebro fica sob hipertensão. Então, menos tempo ele sofre. Então, melhor é a recuperação. Então, mas qual que é o momento ideal? Às vezes o paciente, agora não tem indicação, daqui 12 horas tem. Então, esse paciente, ele perdia o momento. Né? Então, às vezes, você chegava lá, às vezes passou da hora ideal. Então, a unidade AVC também veio para isso. E aí, o que fazer diante de uma hipertensão intracraniana que é tão refratária? Essa hipertensão intracraniana, ela é refratária, ela não melhora bem com essa medicação tradicional. Então, a iminência de morte é quase 70%. Então, a gente faz uma descompressão craniana, que é uma cirurgia, abre o crânio, descomprime, faz uma janela no crânio, aí o cérebro vai, a pressão cai, ameniza a pressão, aí você salva a vida do paciente, guarda esse osso, depois que a situação melhorar, o cérebro desincha, aí você volta com o osso para o lugar. Então, essa hipertensão intracraniana do AVC, ela é uma hipertensão maligna, ela tem a mortalidade altíssima. Então, a gente faz a descompressão craniana. Isso a gente faz ali na Santa Casa umas 2,
3 dessas por semana. Pra você ter uma ideia como é que isso é frequente. E aí salva o paciente. Aí evita da morte da hipertensão intracraniana. Ele vai ficar com sequela? Vai ficar com sequela do AVC. Mas não vai morrer da hipertensão. Aí o osso a gente depois repõe. Quando não consegue repor o osso, às vezes faz uma cranoplastia com metacrilato. Mas é uma medida que salva. E nós aqui temos uma experiência que desde 2000 nós fazemos essa craniotomia descompressiva. Lá em Belo Horizonte não fazia. Aqui começou a fazer. Aqui nós começamos a fazer aqui primeiro que eles. Depois, hoje já virou um nível 1A de evidência, então não se questiona mais. Mas no início questionava. Mas aqui, o questionamento, ele ia até a hora que a gente mostrava o resultado. A mortalidade é 80%, a nossa foi de 22%. Então, aí pronto, não se questionava mais. Mas aí hoje não, hoje já não se questiona, o nível de evidência é 1A, então já não se questiona mais. Faz, né, a descompressão. Aí quanto mais precoce, menos o cérebro sofre, menos tem morbidade, melhor chance de recuperação. Então, a hipertensão é uma complicação grave do AVC extenso. Uma vez que passou a fase hiperaguda, como é feita a investigação da causa? Isso é muito importante, porque assim, o paciente que tem um AVC, ele tem um risco de recorrência, que é um segundo evento maior do que quem nunca teve. Então, quando a gente tem esse episódio, tratou, passou por toda essa etapa inicial que a gente já conversou, tirou o paciente do risco de morte relacionado ao AVC, agora vem a nossa investigação de causa. Então, a gente precisa saber o que está por trás, dentre aquelas causas que a gente já pontuou lá no bloco passado, o que pode ter levado esse paciente a ter um AVC, um sofrimento cerebral nessa extensão. Então, assim, o paciente ainda internado, ele vai receber algumas solicitações de exames básicos para poder investigar as causas mais comuns. Então, o ideal seria que todo paciente que teve um AVC do tipo isquêmico passasse por uma avaliação por um eletrocardiograma. O objetivo é a gente identificar se tem alguma arritmia por trás desse AVC ou alguma cardiopatia, que a gente pode ver sinais indiretos no eletro. Uma avaliação da imagem do coração, que geralmente é um ecocardiograma, para ver estrutura, funcionamento, ver se tem alguma doença de válvula, se tem algum trombo dentro, né, um coágulo dentro do coração, que tudo são causas possíveis do AVC. Uma imagem das carótidas, para ver a circulação cerebral, né, o fluxo de sangue que vai para as carótidas, que vai para o cérebro através das carótidas. Geralmente a gente faz inicialmente um Doppler de carótidas e vertebrais e, a depender do achado, ou se não tiver um diagnóstico conclusivo, pode passar para uma angiotomografia ou uma angiorressonância cervical, para estudar bem esses vasos que levam fluxo de sangue para a cabeça. Então, de um modo geral, e a gente ainda tem alguns exames de sangue, um laboratório básico que deve ser solicitado para todo paciente. Então, ver como é que está colesterol, ver como é que está a glicemia, ver como é que está a função dos rins, como é que estão os íons, hemograma, para afastar causas secundárias relacionadas a esse AVC. Então, eu falo assim, que de um modo geral o paciente deve receber esse pacote básico, que é o laboratório, exames laboratoriais, eletrocardiograma, um ecocardiograma, um Doppler de carótidas inicialmente, e aí, a depender do caso, a gente vai lançar mão de alguns exames complementares. Então, se a gente tem, por exemplo, um paciente jovem que não tem essas causas mais comuns identificadas, a gente lança mão de outros exames. Por exemplo, vamos ver se tem alguma doença autoimune por trás, alguma doença infecciosa por trás. Sífilis, por exemplo, pode ser uma causa de uma alteração neurológica parecida com AVC. Então, a gente vai afastando essas causas menos comuns, mas que pode afetar pacientes mais jovens. Doenças do sangue, né? Trombofilias, que são doenças que favorecem a ocorrência de AVC, também faz parte da investigação em alguns casos selecionados. E puxando aí para a minha parte cardiológica, então, se nessa propedêutica inicial a gente não resolveu o diagnóstico, a causa por trás do AVC, existem outros exames cardiológicos que podem ser lançados mão. Por exemplo, às vezes a gente vai ter que fazer uma ressonância do coração para entender a parte estrutural cardíaca melhor, ou uma avaliação da parte elétrica mais prolongada. Às vezes um eletro ali que a gente faz na hora não detecta uma arritmia, mas quando a gente deixa esse paciente monitorizado com eletro 24 horas, 48 horas, que é o que a gente conhece como Holter, aí detecta uma arritmia. Arritmias permanentes têm risco de AVC, mas arritmias que vêm e voltam, que a gente chama de paroxísticas, também têm um risco. Então, vale a pena a investigação se a gente não identificar uma causa nessa investigação inicial. Professor Dr. Márcio Nobre, qual o tratamento do AVC isquêmico
aterotrombótico? O aterotrombótico, ele é uma causa do AVC. Então, uma vez que essa placa de ateromatose, ou mesmo a ateromatose da artéria que se fechou, a gente vai passar por um procedimento bem semelhante aos outros. A gente vai, se chegar lá com instalação súbita, vai fazer, se for isquêmico, não tiver nenhuma contraindicação, ele vai fazer o trombolítico e vai tentar desobstruir o vaso. O trombolítico, ele muitas vezes ele tenta diluir o trombo que obstruiu, mas ele também tem uma possibilidade de abrir as colaterais e abrir a circulação. Então, o aterotrombótico, quando você tem muita ateromatose arterial, já significa que o prognóstico não vai ser tão bom, né? Porque você não vai conseguir desobstruir muita coisa, porque as artérias já estão muito doentes, né? Quando você tem um êmbolo, que é um trombo que saiu lá do coração e entupiu uma artéria que está boa, você vai conseguir desobstruir melhor. Mas se você tem umas artérias já doentes, já com ateroma, com placas, aí o resultado já vai ser pior, né? Mas o tratamento vai ser o mesmo, mas nós vamos fazer a mesma tentativa de desobstruir, o mesmo tratamento clínico. Só completando, então se identificou nessa propedêutica, a gente identificou que a placa de ateroma, como o Márcio comentou, se a placa de ateroma estiver na região cervical, em vasos do pescoço, alguns são passíveis, por exemplo, de serem tratados com stent. Então, dependendo da quantidade de estenose, que é a obstrução de fluxo de sangue para a cabeça, além da aspirina que já está recebendo, da estatina que já está recebendo, do controle de pressão, a gente também faz para os pacientes que têm indicação o implante do stent, que é exatamente tratar aquela placa naquele segmento que estava apertado, né, do sangue e melhorar o fluxo de sangue para a cabeça. Então, pode completar. Se essas artérias, quando tem ateromatose importante, isso é a rotina nossa, fazer o ultrassom e medir o grau de obstrução dessas artérias. Então, se a gente detecta a obstrução, por exemplo, acima de 70%, aí vai para a stent. Vai colocar um stent, que é aquela molinha que abre a circulação. Ou então vai para a arteriectomia, que é a cirurgia, abre, tira o trombo. Então, vai depender da condição do paciente. Então, se a obstrução é mais de 70%, é indicação cirúrgica. Se a obstrução é menor que 70%, mas se for ulcerado, se estiver gerando êmbolo, aí vai pensar numa possibilidade de fazer um tratamento mais agressivo. Mas se a obstrução é menor do que isso, o tratamento medicamentoso segura. Doutora Isabela, quais pacientes usarão anticoagulante e quando é seguro iniciar? Boa pergunta. Então, a gente teve esse grupo do aterotrombótico, tratado alguns com stent, e agora a gente tem um outro grupo, aqueles cardioembólicos. Então, se a gente detectar que o paciente está tendo produção de coágulos no coração e esses coágulos estão desprendendo e causando AVC, esses pacientes são candidatos ao anticoagulante. Então, se naquela investigação básica identificou uma arritmia como a fibrilação atrial, que é a grande causa por trás dos acidentes vasculares cardioembólicos, é um paciente que precisa ser anticoagulado. A ideia do anticoagulante é não deixar que esses coágulos sejam formados no coração para não correr o risco deles ganharem a circulação e impactar no cérebro de novo. Então, quando tivemos o anticoagulante, foi como uma revolução no tratamento de um segundo episódio de AVC. O antiplaquetário, que é o AS, que a gente usa no aterotrombótico, ele não previne a recorrência de AVC quando o paciente tem indicação do anticoagulante. Embora os dois tenham seus benefícios, em situações diferentes, quando é cardioembólico, quando a gente detectou arritmias, presença de coágulos no coração, é o anticoagulante. A ideia realmente é não deixar que novos coágulos sejam formados e não ter a consequência de um novo AVC. E aí vem a questão. O AVC é isquêmico, faltou realmente obstruir o fluxo de sangue na cabeça, mas quando que é seguro a gente começar esse anticoagulante? Porque a gente está falando de uma área cerebral que está doente, que recentemente teve uma falta de oxigênio, de glicose, de nutrientes, então é uma área que tem uma propensão de sangrar quando a gente começar esse anticoagulante. Então, quando que vai ser seguro a gente começar? A segurança vai depender do tempo. O início vai depender do tempo e da extensão do AVC do paciente. Então, se a gente teve um AVC de pequena extensão,
pode começar a partir do 7º dia do início dos sintomas. Mas se a gente teve um AVC grande, como que o Márcio comentou, aqueles que talvez evoluam para hipertensão intracraniana, aqueles de maior extensão, aí a gente tem que esperar pelo menos 14 dias para iniciar o anticoagulante. E sempre, por segurança, a gente repete a tomografia, uma nova imagem da cabeça, para afastar que não tem sangramento, para então a gente começar o anticoagulante. E aí, professor Márcio Nobre, após a fase aguda, quais os cuidados necessários? Aí, o principal é tentar achar a causa e tentar evitar que tenha o segundo, né? Que aquele primeiro ali a pessoa teve e está superando aquele com dificuldade. Então, a primeira coisa a fazer é tentar identificar a causa para que não tenha mais recorrência. Essa questão do anticoagulante, ela é sempre interessante, porque quando que eles vão indicar anticoagulante? Depois que a gente liberar. Então, eles jogam a responsabilidade para a gente. Né? Então, assim, pode liberar ou não? Aí a gente fica naquela saia justa mesmo. O paciente tem uma grande indicação de anticoagular porque tem uma fibrilação atrial. Então, ou seja, tem grande risco de ter um outro AVC. Mas ele tem uma grande área de isquemia. E grande área de isquemia gera uma grande área de luxúria, que a gente chama. A área de luxúria é uma área de hiperemia na tentativa de compensar a isquemia. Então, essa área de hiperemia sangra. Então, eu tenho que iniciar um anticoagulante, mas corre o risco de sangrar. Mas também corre o risco de ter outro. Qual que é o momento ideal? Aí, esse negócio, às vezes, quando a lesão é pequena e há o risco de ter outro evento isquêmico que é muito grande, aí às vezes a gente até diminui um pouco o tempo. Mas, em geral, a gente conversa com a família e explica, existe esse risco. Mas quando o risco é menor, a gente realmente respeita o nosso protocolo, que é de 7 a 14 dias. Mas é sempre uma decisão difícil. E sempre a gente, agora falou, a gente faz uma tomografia antes, porque às vezes houve um sangramento. Não é raro ter pequenos sangramentos nos eventos isquêmicos, nos AVC isquêmicos, você ter pequenas transformações hemorrágicas. Mas geralmente elas são estáveis, não interferem muito. Mas se surge um sangramento novo, você já não pode anticoagular. Porque vai anticoagular e vai aumentar o sangue. Então, a tomografia antes e depois inicia a anticoagulação. Agora, depois que saiu toda essa fase aguda, aí agora vamos trabalhar o quadro da sequela. Né? Aí nós temos lá na nossa unidade, temos fisioterapia, 12 horas por dia, temos fonoaudiólogo, temos terapeuta ocupacional. Então, lá tem toda a estimulação. Então, vamos trabalhar agora a mobilidade, estimular a movimentar, sentar, tomar cuidado com a questão da deglutição, cuidado com a aspiração, né? E investir tudo para que não tenha mais AVC. Né? Investigar e prevenir. Eu quero comentar alguma coisa fora do script aqui, das perguntas. Me fala um pouquinho sobre essa unidade do AVC. De Belo Horizonte a Salvador, nesse raio aqui, quantas cidades no norte de Minas, noroeste, Vale de Jequitinhonha são atendidas nessa unidade? A nossa unidade atende a região toda. Está tendo um projeto de criar uma unidade dessa em Janaúba. Porque a equipe nossa hoje tem um braço de atendimento lá em Janaúba, no Hospital Regional. Então, tem um projeto de iniciar uma lá. Mas a nossa aqui recebe pessoal da região toda. Vem de Espinosa, vem de Manga, vem Guanabi, da região, Bahia. Não chega a vir da Bahia, não chega a vir, não. A gente fica por lá. Mas da região nossa aqui, da região toda do norte, vem todo mundo para cá. E aí é muita gente, é muito longa a distância. E aí o que acontece? Eles não chegam no tempo hábil. Então, de vez em quando, alguns vêm de helicóptero, aí às vezes até consegue chegar. Mas se você imaginar que você tem 4 horas e meia para chegar aqui, para fazer um trombolítico, como que você vai chegar? Até você detectar que você passou mal, chegar no hospital, o médico detectar, chamar uma ambulância. Então, a distância é longa. O ideal é ter mais unidades desse tipo na região. Agora, com o tomógrafo e com o médico. O médico recebe o paciente, faz a tomografia, manda as imagens para a gente olha a imagem, vê que não tem contraindicação fazer trombolítico, começa o trombolítico lá na cidade dele, por exemplo, lá em Manga. Aí, se tem um tomógrafo lá em Manga,
o paciente teve um AVC, teve um déficit neurológico, faz uma tomografia lá, manda as imagens para cá. A gente examina, e aí, não tem contraindicação fazer trombolítico. Inicia o trombolítico lá e manda para cá. Por que tem que mandar para cá? Porque se sangrar, eu tenho que operar. E lá não tem como operar. Mas aí, no caso, por exemplo, como tem neurocirurgião em Janaúba, aí mandaria para Janaúba. Então, o que a pessoa ganharia tempo? Né? Esse é um projeto que estava em andamento, não sei como é que está nesse momento, não estou participando desse tipo, mas ele começou a criar um projeto mais amplo. Então, a nossa unidade aqui, ela ainda é uma referência de toda a região, mas a região é muito grande. Então, são 20 leitos, os 20 leitos sempre cheios, nunca tem vaga, está sempre cheio, e uma renovação intensa. Como que é essa estrutura lá, física? Lá são 20 leitos, então uma enfermaria bem estruturada, todas as enfermarias com ar-condicionado, televisão, com toda assim, uma estrutura fantástica. E o paciente fica com um familiar, então, ali lá no local, não fica sozinho, e com toda essa assistência de mobilidade, de fisioterapia, que é uma coisa importantíssima. Por exemplo, fonoaudiólogo. Isso, tem fonoaudiólogo, tem terapeuta ocupacional, tem e o fisioterapeuta principalmente. E outra coisa, um familiar do lado. Não tem nada que faz você melhorar mais do que você ter um parente do lado. Né? Tem médico 24 horas de plantão. Então, se tiver identificou alguma anormalidade, o que a gente falou, os pacientes, a maioria são monitorizados, não é isso? Aqueles que estão na fase aguda, hiperaguda, aguda, estão monitorizados. Aqueles que já passaram dessa fase, que estão aguardando propedêutica, esses aí, eu acho que não tem tanta necessidade de estar sob monitorização contínua, né? Mas o médico está ali, identificou alguma anormalidade, age rápido. Então, indicação de operar, craniectomia descompressiva, alguém identifica a anormalidade e age rápido. Então, a unidade ela veio para melhorar resultados. Nós temos um leito sempre vago. E está sempre vago. É mesmo? Para esse paciente da fase aguda. Então, ele chega lá, as primeiras 24 horas, ele é totalmente monitorado. A pressão é medida assim de 15 em 15, 20 em 20 minutos. Qualquer problema que tiver, detecta, aí suspende o trombolítico, repete a tomografia e, se sangrou, comunica com o neurocirurgião e faz a abordagem cirúrgica e descomprime e alivia a pressão intracraniana. Então, para você fazer o trombolítico, tem que ter uma estrutura toda pronta. Tem que ter um neurocirurgião ali à disposição. Tem que ter um neurologista que avalia a tomografia e checa se tem indicação ou não. Aí, uma vez que fez, aí tem que ficar atento para as complicações. Esse paciente vai ficar 24 horas em observação intensa. Não precisa ser um CTI, mas é uma unidade de observação dentro da unidade de AVC. Aí fica todo mundo de olho nesse paciente lá. E a família do lado. Aí qualquer alteração que tiver, suspende o trombolítico, repete a tomografia, comunica com o neurocirurgião, fala com o médico de plantão que fica lá 24 horas, tem médico de plantão 24 horas. Então, eu costumo falar que os pacientes da nossa unidade AVC, que hoje recebeu uma homenagem com a decoração padrão ouro, né, já é o segundo trimestre conseguido que ele recebe essa classificação, são um dos pacientes mais bem cuidados do hospital. Eles têm médico 24 horas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, VIP, o tempo inteiro, do SUS, impressionante, tudo isso são os pacientes pelo bem SUS, é amparado pelo Ministério da Saúde, governo do Estado, como que é essa coisa? Do Estado, do Estado tem um repasse do Estado, né? É isso que tem prefeitura e Estado envolvido. Legal, muito Porque bom. o custo não é pouco, né? Agora, antes dessa unidade funcionar, foi interessante porque começou o trombolítico, mas ainda não era regulamentado. Então, o SUS não pagava. Mas a gente já sabia que existia. Então, o paciente chegava com AVC, a gente tinha o trombolítico no hospital, mas o SUS não pagava. Aí a gente ligava para a diretoria. Quantas vezes eu liguei para o doutor Francisco Barros, e aí comunicava, ele autorizava. Custa até hoje R$3.000 o frasco. A gente, às vezes, usava 2 frascos num paciente. E aí, ele autorizava. Nunca deixava de autorizar. E o SUS não pagava. Então, a Santa Casa tem esse mérito. Hoje não, hoje paga. Hoje nós estamos lutando para conseguir ter
do SUS a possibilidade de fazer a trombectomia, que já é um custo bem mais alto, que está em andamento. Né? Marcílio está trabalhando muito para isso. Mas não só aqui, mas no estado inteiro, porque a trombectomia já tem um nível de evidência alto, então o SUS logo já deve bancar. O problema é que o custo é muito alto. A estrutura para você fazer, entrar com um catéter, ir lá e tirar um trombo, o custo é alto. É muito alto para a nossa realidade, mas é uma coisa que está evoluindo para isso. Tá. Eu quero tirar uma dúvida aqui. Vocês, especialistas, sempre falam AVC isquêmico, AVC isquêmico, AVC hemorrágico. E em relação a aneurisma, coloque para a gente essa questão da aneurisma. Como que acontece o momento, como que é esse drama do aneurisma? Bem, primeiro, o que é um aneurisma? Aneurisma, na verdade, é uma fragilidade da artéria. Você nasce com isso. Certo. Né? E você pode morrer com 100 anos sem saber que tem. Né? E aí, mas você pode ter essa fragilidade pode romper em qualquer hora da vida. Agora, quando que isso pode acontecer mais? Se você for um hipertenso, então você tem maior chance de ter uma ruptura. Né? Então, esse aneurisma, essa lesão arterial, ela rompe e vai causar um AVC hemorrágico. Vai sangrar para dentro da caixa craniana. E aí na verdade, o sangue sai por um orifíciozinho do vaso e gera um esguicho de sangue no cérebro e lesa o cérebro e inunda o cérebro de sangue. Aí é uma dor de cabeça brutal. Aí, nesse caso, é um AVC muito típico, porque é uma dor de cabeça intensa, alguns 20% morrem na hora, por causa da hipertensão intracraniana. Então, os que escapam, eles vão ter aquele sangramento, gera uma hipertensão intracraniana aguda. Certo. Essa hipertensão faz com que ele perca a consciência, às vezes dá convulsão, perca força, mas aí, imediatamente o cérebro, a caixa craniana, tem mecanismos de controlar essa hipertensão aguda. Então, ela alivia essa hipertensão e reverte, aí a pressão cai, aí a pessoa vai acordar, porém com a dor de cabeça brutal, né? E aí vai chegar lá no hospital com muita dor de cabeça, vai chegar acordadinha se o cérebro conseguir contornar a hipertensão. Vai chegar só com muita dor, porém consciente, conversando e contando sobre a dor. Se chegar muito confusa, prostrada, então ainda está em hipertensão intracraniana. E aí nós vamos ter que tratar essa hipertensão. E a gente trata, alivia a hipertensão, o paciente melhora, aí ele vai, a gente investigar a causa do aneurisma e fechar o aneurisma. Porque aquele ponto de fragilidade é como se fosse um pneu de carro que rompesse o pneu e a câmara de ar saísse fora do pneu. Você pode viajar daqui para Belo Horizonte com esse pneu, com essa falha, com a câmara de ar ali passando no chão e não ter nada. Mas essa câmara de ar, ela é mais frágil, então ela vai desgastar, ela tem a possibilidade de romper. Se ela romper, o pneu esvazia de uma vez. Então, na verdade, a parede muscular da artéria está frágil, aí a camada interna da artéria hernia para fora do vaso e fica ali, pulsando. Até uma hora rompe. Se você for hipertenso, tem maior chance de romper. Se você não for hipertenso, a chance diminui. E você pode viver muitos anos com aquilo ali sem romper. Mas quando rompe, aí não. Aí nós temos que fechar. Porque se romper de novo, a mortalidade é altíssima. Então, rompeu a primeira vez, você tem uma chance de 20% de morrer. Se romper de novo, você tem 70% de chance de morrer. Então, o paciente chegou com uma ruptura de aneurisma, nossa primeira conduta, não deixar sangrar de novo. Então, já partir, aí, já chamar a Marcílio, chamar a Giovanni, já fazer logo a arteriografia, ver onde é que foi que sangrou, e fechar esse vaso. Pronto, resolveu o primeiro problema. Aí depois tem o risco de infarto, de isquemia cerebral e risco de hidrocefalia. Aí existem outras complicações que a gente vai cuidando. É sempre uma doença grave. Hemorragia, aneurisma cerebral que rompeu é sempre grave. Tem uma mortalidade e uma morbidade alta. Mas é uma patologia extremamente frequente com a gente lá. Nós temos muitos. Doutora Isabela Nobre, vamos voltar atrás, a prevenção, né? Para acontecer de tudo isso que o professor Márcio Nobre falou,
tem que ter a prevenção cardiológica. Aí que entra a senhora. Então, eu acho que essa parte da prevenção ela é essencial, porque antes de ter um evento, a gente deveria evitá-lo, né? Certo. E aí que o cardiologista e outros médicos também ajudam a população a evitar a ocorrência do AVC. Voltando lá no início da nossa conversa, das causas por trás do AVC, é onde a gente pode atuar. Eu falo assim, que tanto no AVC hemorrágico quanto no AVC isquêmico, 5 fatores de risco principais a gente consegue reduzir, às vezes, em 70% a ocorrência dos 2 tipos de AVC, que são controle de pressão arterial, a hipertensão é o nosso maior vilão, e a gente pode controlar a pressão arterial de várias formas. Uma delas é acompanhar, de fato, monitorar a pressão, tratá-la de forma adequada, levar a sério, né, a hipertensão, tratá-la e reduzir, por exemplo, o consumo de sal. A gente tem uma alimentação muito industrializada, muito rica em sódio, em excesso. Então, a gente precisa nos reeducar para uma alimentação que não tem esse excesso de sal, porque isso faz a nossa pressão subir. Então, aquele sal que a gente coloca extra em salada, esse sal de cozinha, ele deve ser eliminado. A gente vai deixar apenas o sal no preparo do alimento, né? Certo. Então, assim, esse sal em excesso já é uma recomendação para retirar. O cardiologista tira o sal em excesso dos pacientes, mas exatamente pensando no futuro. Então, controle de pressão arterial. Controle do diabetes, que é um vilão importante, é uma doença que adoece demais os vasos, adoece demais os nervos, então a gente precisa controlar o diabetes, que é o controle da glicemia. Para quem fuma, abandonar de vez o cigarro, não só consequência cardiovascular, mas para o corpo como um todo. A inatividade física, né, o sedentarismo é um fator de risco importante, então estimular uma prática de atividade física, ter um comportamento mais ativo, né, mais participativo. Então, se a pessoa fala assim, doutor, eu não consigo colocar atividade física na minha vida, mas comece em casa, mexa-se, né, movimente-se, para depois a gente tentar colocar uma atividade física, uma rotina de atividade na vida da pessoa. Então, eu falo que controla e perda de peso. A obesidade é uma doença importante, é uma doença do século que a gente precisa encarar como doença. Muitas vezes o paciente nem ele considera sobrepeso e obesidade como uma doença, e é de fato uma doença por si só. Então, controlar pressão, diabetes, obesidade, inatividade física e cigarro, eu acho que a gente consegue reduzir em 70% a incidência de AVC. Em relação a check-up, muitos médicos orientam o check-up. E fala um pouquinho sobre essa questão. Quantos meses? 6 meses? 8 em 8 meses? De ano em ano? Como que é essa história? Sim, o check-up é recomendado exatamente para a gente identificar esses fatores de risco que são silenciosos e tentar modificá-los. Então, nosso objetivo realmente não é assim impedir o paciente. Ou algumas pessoas têm medo de procurar o cardiologista ou outro médico e descobrir alguma doença. Mas eu falo que é a oportunidade que a gente tem de evitar doenças. Então, a recomendação é, a partir dos 30 anos, para quem não tem histórico familiar, quem não tem nada de fato assintomático e não tem história familiar, pelo menos uma visita anual para o cardiologista, pelo menos uma visita a cada 2 anos, perdão. Se a pessoa tem algum sintoma ou história na família, pelo menos anual. Agora, se em uma dessas visitas de check-up a gente identificar alguma patologia ou algo que mereça uma atenção maior, aí o tempo vai ser individualizado. Aí vai depender do que a gente encontrar nessas rotinas de checagem. Tanto do ponto de vista de consultas, né, qual que é a frequência de consulta, como quais exames a gente vai solicitar. Mas, assim, para a população geral, assintomática, sem doença, a partir dos 30 anos é recomendado que pelo menos a cada 2 anos faça uma visita ao cardiologista. Que pena que nós estamos chegando ao final, hein, doutor Márcio Nobre? Né, doutora Isabela? Assunto é longo. Assunto importante e tudo mais. Doutor Márcio e doutora Isabela, queremos agradecer imensamente a presença de vocês aqui no estúdio e veio compartilhar conhecimento e experiência de vocês com os nossos ouvintes e telespectadores. Suas considerações finais, doutora Isabela, doutor Márcio. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, dizer que nós, cardiologistas, neurologistas, a gente atua juntos na promoção de saúde, na prevenção de doença. Eu falo assim, apesar de ser um assunto técnico, todo mundo já teve um parente que teve um AVC ou já ouviu falar sobre AVC. Então, o nosso objetivo maior aqui dessa conversa, de partilhar informações, é, de fato, apresentar para a população como identificar, como suspeitar, buscar ajudas para que, quando chegue no serviço de saúde, né, para a equipe médica ter todo o suporte de ofertar o melhor tratamento para o paciente. Então, assim, obrigada pela oportunidade e dizer que a gente está à disposição para tirar dúvidas ou mesmo para fazer consultas, o que precisar.
com esse objetivo aí da gente reduzir a incidência de AVC aí na nossa cidade e pelo mundo. E eu faço questão que a senhora fale o endereço que funciona, o consultório particular da senhora aqui no centro da nossa Montes Claros. Isso, funciona lá na rua Raio Christoph, número 70, no centro, na Neuroclínica. Então, lá a gente tem atendimento de cardiologia e de neurologia integrados. Que maravilha! Isso. Tudo em um só lugar, né? Exatamente. E com consultas e alguns exames também de propedêutica, como alguns que a gente comentou aí, de ecocardiograma, de Doppler de carótida, de eletrocardiograma, a gente também faz por lá. Agora sim, o nosso professor, doutor, coordenador da neurologia da Santa Casa de Montes Claros, e realmente faz um trabalho magnífico. Com as palavras, doutor Márcio. Obrigado por você ter me convidado, por ter me chamado. Isso é importante para a gente, ser convidado, isso é bom. E falar desse assunto é sempre gratificante. Falar do nosso dia a dia é fácil, né? Porque é o nosso dia a dia, né? Uma das coisas que a gente mais atende. E uma coisa que tem que sempre chamar a atenção, nós estamos no mês da conscientização do Alzheimer. O AVC de repetição, e muitas vezes o AVC silencioso, é uma grande causa de demência vascular. Certo. Então, essas pessoas que acham que o AVC é só aquela sequela que você fica com um lado paralisado, um braço paralisado, não. Às vezes você tem uma demência. Então, desses pacientes com quadro demencial, muitas vezes pode ser múltiplos infartos de repetição. E aí, como a doutora Isabela falou, vamos ficar atentos com a hipertensão, porque a hipertensão arterial, evitando a hipertensão arterial, você já diminui a maior chance de você ter uma complicação cardiovascular, né? Cerebrovascular e cardiovascular. Então, vamos ficar atentos com esse, cuidar da hipertensão, fazer atividade física, diminuir o salzinho do dia a dia. Né? Mas muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho da neuroclínica também, né, doutor? E lá onde eu atendo, também na neuroclínica, lá no centro, na rua Raio Christoph, há 30 anos que nós estamos ali, naquele local. Já é uma história realmente, né, uma vida ali na neuroclínica, né? Que a neuroclínica era a grande clínica ligada à Santa Casa. Bom. Então, nós estamos ali perto da Santa Casa, na rua Raio Christoph. Qualquer coisa que precisar, a gente está ali à disposição. Agradecer de coração, viu, ao professor doutor Márcio Nobre e à professora doutora Isabela Nobre, viu? Nos vemos no próximo episódio. Podcast Saúde em Pauta do Jornal Infonorte.